Eu fazia o meu trabalho muito bem e por isso eu fui promovido para supervisor, mas agora eu estou sendo cobrado por habilidades que eu não tinha. Essa é uma das falas que eu mais ouvi ao longo dos últimos 16 anos, desenvolvendo líderes que estão na sua primeira experiência de gestão de pessoas nas maiores empresas do país. A conta, sou bom tecnicamente, mais tempo de casa, mais bons resultados, igual virei líder de pessoas, pode parecer até natural para você e para muita gente é mesmo. Mas essa mudança de cargo traz um desafio que você nunca experimentou até aqui. O fato de que agora você vai ser cobrado pela performance de outras pessoas. Eu lembro de uma das minhas primeiras promoções para um cargo de liderança em que um gestor me disse uma frase que eu nunca esqueci. Parabéns! Tudo que você sabe e entregou te trouxe até aqui. Daqui em diante, boa sorte e bons aprendizados. Não existe um melhor jeito de parabenizar alguém que foi promovido para liderança, para um cargo de primeira, segunda, terceiro nível de gestão do que esse. Sabe por quê? Porque antes de ser líder, você foi preparado para ser bom tecnicamente, nunca para desenvolver outras pessoas para serem boas também. E a diferença entre uma tarefa e outra é muito grande. A sua agenda e as suas tarefas chegavam já definidas, você já tinha um cronograma, já tinha prioridades, prazos. A sua meta do ano dependia única e quase exclusivamente de você, e não de outras pessoas. Mas agora o jogo muda bastante de figura. Já não funciona mais dessa forma. Agora o sucesso profissional depende do sucesso da sua equipe e não do seu. Existem 3 fases que todas as pessoas passam logo na chegada ou no seu primeiro ano num cargo de liderança. Para cada uma dessas fases existem aprendizados, posturas, atitudes bem específicas que podem levar você para um sucesso acelerado na carreira ou não. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Prazer, eu sou o Cauê Vicente, sócio da Movidaria e especialista em desenvolvimento de liderança e educação corporativa. São mais de 180 mil líderes formados nos últimos 26 anos pelos nossos programas de formação, workshops, mentorias, em empresas como Ambev, Raizen, Verisure, Alpargatas, Porto Seguro, entre outras. Vamos lá para as fases? A primeira fase é reconhecer a mudança. Como é que acontece isso? O título da sua assinatura de e-mail mudou, tá lá para líder, seu salário aumentou, LinkedIn atualizado, legal. Agora, a primeira coisa a fazer é você repetir a frase. O que eu sei e estudei até aqui não é mais suficiente. Reconhecer que você ainda não sabe o que fazer vai ser fundamental para o seu processo acelerado de desenvolvimento nessa nova fase. Já que quase todo o seu conhecimento técnico te trouxe até aqui, mas não é ele que vai garantir que você vai ser um bom líder. Você precisa aprender novas habilidades, novos jeitos de se relacionar e principalmente como fazer para essa equipe funcionar bem. A segunda fase eu gosto de chamar de o teste. Eu chamo essa fase de o teste porque é nela onde grandes traumas ou boas marcas podem ficar em você e também na equipe que você acaba de assumir. Eu gosto de dividir essa fase em 2 etapas, vamos dizer assim, ou duas dimensões. O teste interno e o teste externo. O teste interno é uma disputa entre o seu eu líder ideal e o seu eu líder real. O ideal faz com que você se pergunte: o que as pessoas esperam de mim? Como é que eu faço para deixar essas pessoas felizes? Como é que elas vão gostar de mim? Como é que eu agrado? Como eu posso provar que eu sou um bom líder, uma boa líder nessa função? Como é que eu vou ser aceito por essa equipe que talvez me conheça se eu fui promovido da equipe, ou ninguém me conhece, eu preciso causar uma boa impressão? Já o seu líder real faz você se perguntar: o que é que eu tenho que fazer para salvar esses projetos atrasados que eu vou assumir? Como é que eu faço para transmitir todo o meu conhecimento técnico para a equipe, já que eu sou muito bom tecnicamente, e de que maneira eu faço essas pessoas serem melhores? Esse novo salário é muito bom para mim, eu não posso perder, eu preciso garantir esse salário no final do mês. Preciso mostrar para minha liderança, para quem me promoveu, que eu fui a melhor escolha, não dá para errar. As suas atitudes diante dessas 2 perguntas vão determinar se você vai causar boas marcas ou se você vai complicar o seu caminho como gestor. Porque agradar a todo mundo não vai estar na sua avaliação de desempenho no final do ano. Seguir sendo um ótimo analista sênior também não, já que agora você assumiu um cargo de liderança. O teste externo vem justamente das expectativas, dos sentimentos e das projeções que as pessoas ao seu redor vão fazer ou já estão até fazendo em relação à sua promoção. Queira você ou não,
as pessoas projetam e criam critérios, têm preconceitos, têm projeções em nós nos primeiros segundos. Na cabeça de cada pessoa do seu time, dos seus pares, acredite, esses pensamentos já estão acontecendo, só que em silêncio. E esse aí não vai durar um mês aqui. Nossa, ele chegou na hora certa. Vai mudar tudo que está errado aqui nessa equipe. Finalmente chegou alguém bom. Parabéns, muito merecido. Ele já fazia muito bem esse papel. Será que esse aí ou essa aí vai cumprir realmente o que está prometendo pra gente nessa chegada? Essas são falas, pensamentos que podem estar acontecendo. Acredite. Você quer fugir desses conflitos ou você quer aprender a lidar com eles? Porque é uma escolha que vai determinar o seu sucesso ou fracasso na liderança. Mas para lidar bem com esse combo que vem no pacote da sua promoção para gestão, eu vou te fazer um pedido. Abre aí a sua agenda e marca esses compromissos junto comigo. Não é para anotar não, hein? É para marcar mesmo. Marca um papo, um almoço, um café, alguma coisa, presencial ou virtual, com as pessoas do seu time para entender em qual terreno você está pisando. Aqui é bem para você que acabou de assumir. Se você já está há algum tempo, acho que você já deveria ter feito. Mas se você não fez ainda essa tarefa, se você não teve essa atividade, funciona também. Mas se você acabou de assumir a cadeira de liderança, pensa comigo. As pessoas não te conhecem ainda como líder, elas têm expectativas, você tem expectativas, o seu líder direto tem expectativas e essas expectativas estão no ar. Ninguém falou sobre elas. Qual o melhor jeito de transformar a expectativa em realidade, ou pensamento em fala, em sentimento, em expressão? Falando, conversando. O melhor jeito, então, para você se aproximar das pessoas, entender esses pensamentos, essas fantasias e projeções, é você encontrar com elas e conversar sobre isso abertamente. O que a pessoa espera? Como é que está a realidade hoje? O que é mais difícil? O que está indo bem? Qual que é a perspectiva de carreira dela aqui? Como é que ela te vê chegando nesse papel de liderança? E aí vão vir as projeções. E a partir do que ela trouxer, faz sentido você também devolver para ela o que você está chegando para fazer. Então, nesse encontro, nessa relação, é que o papel de liderança vai saindo de um lugar ideal e vai se tornando algo real. A equipe também vai te enxergando como um ser humano, que vai acertar, vai errar, não tem a solução para tudo, mas tem a solução para algumas coisas. Mais uma tarefa para você colocar na sua agenda aqui junto comigo, hein? Não deixe escapar, não é para anotar e guardar, tá? Já coloca como atividade. Cria um roteiro honesto sobre a sua chegada. O que é criar esse roteiro honesto? Se você veio da equipe, então você era o analista sênior, especialista e foi promovido a líder dessas pessoas que são seus amigos, seus colegas, esse roteiro precisa ser mais honesto ainda em comparação com quem veio de fora. Por quê? Ali você vai deixar muito claro o que você sabe, o que você veio para fazer, quais são as suas propostas e nada idealizado, sem prometer mundos e fundos, porque você também não sabe qual será o caminho ainda. Mas de alguma forma você precisa traduzir para essas pessoas e demonstrar confiança, segurança, direção, que é o que elas estão esperando de você. Mas seja honesto e diga o que de fato você está pronto e apto para fazer nesse momento e o quanto você conta com elas para a gente se desenvolver juntos. Se você veio de fora, de uma outra empresa, de uma outra equipe, a coisa muda um pouco de figura. Esse roteiro ele precisa ser honesto e ao mesmo tempo ele precisa ser bastante empático com as pessoas que você está acabando de conhecer. Porque acima de técnica, feedback, performance e números, liderança é sobre relacionamento. Liderança é sobre as pessoas confiarem em você, você confiar nas pessoas e assim todo mundo trabalhar não por medo, mas porque as pessoas se inspiram, acreditam na sua fala e de que maneira a gente vai construir esse trabalho juntos. Bom, já falamos da primeira fase, já falamos da segunda fase e agora vem uma terceira fase que é bem mais prática que as duas primeiras. Essa terceira fase eu gosto de chamar de ganhos rápidos. Existe um livro chamado Os Primeiros 90 Dias, de um autor chamado Michael Watkins, que faz uma proposta muito eficiente para quem quer assumir muito bem uma cadeira de liderança em uma empresa, seja ela a primeira cadeira ou quando você for promovido para líder de outros líderes. Eu vou preparar um vídeo só sobre esse livro porque ele em si já é uma aula sobre como é que você assume um cargo de liderança de maneira muito eficiente. Mas aqui nesse vídeo, em resumo, o autor ele afirma que os primeiros 90 dias após você ser nomeado como líder são vitais e podem ser determinantes para que você tenha um caminho com muito sucesso ou com várias travas com a sua equipe, seus superiores e pares de trabalho.
Nessa fase, você precisa demonstrar resultados rapidamente, só que isso não tem a ver com números apenas. Com base no livro, eu vou destacar 3 ações que são urgentes para o seu caminho de reconhecimento profissional como líder se tornar mais acelerado. A primeira ação é negociar o sucesso. Mas o que é isso, negociar o sucesso? Você assumiu um cargo de liderança, a pessoa que te promoveu tem uma expectativa, você tem uma expectativa, sua equipe tem uma expectativa. São 3 expectativas que ninguém sabe quais são. Então, a sua primeira tarefa é deixar claras essas expectativas. O que é sucesso para quem te promoveu? Qual é a expectativa de curto prazo? Quais são as ações que você precisa realizar de forma urgente? O que você pode entregar no médio prazo? Quais são os seus aprendizados? Isso é negociar o sucesso. Porque sem alinhamento, cada um vai pensar uma coisa e aí é difícil dizer que você foi bem. Então, essa negociação do sucesso é tão importante para quem te lidera quanto para você. Para que você seja bem avaliado, essas expectativas precisam estar alinhadas. A segunda ação é garantir ganhos iniciais. Imagina só, um técnico acabou de chegar no time. O que é esperado dele? Que ele demonstre resultado no curto espaço de tempo. Eu não conheço nenhum técnico, líder que chegou e depois de 20 jogos à frente daquele time, sem entregar resultados, teve um bom desempenho, ou a equipe gostou, a torcida gostou. Trazendo para o mundo corporativo é a mesma coisa. Os primeiros dias são fundamentais para você garantir ganhos iniciais com a sua equipe e com a sua liderança. Lembrando da nossa primeira ação, que é negociar o sucesso, se você tem claro junto com o seu líder o que tem que ser entregue agora, no médio prazo, você precisa garantir esses ganhos iniciais de curto prazo. E isso é aonde você vai dedicar a sua maior energia. Então, claro que o seu líder, real, ideal, vão estar ali brigando, mas tenta concentrar a sua agenda e garantir esses ganhos iniciais, porque eles são fundamentais para o seu trabalho, para a manutenção da sua função atual. Pensando na equipe, garantir ganhos iniciais para que essa equipe funcione melhor também. Resolver algo que está muito crítico, olhar para o que é urgente e desafogar essas agendas junto com as pessoas, vai dar aquele alívio de que você de fato chegou para melhorar esse clima, melhorar esses resultados, e isso pode contar muito para a sua avaliação e para a sua carreira como líder. E a terceira ação é você montar a equipe. Herdada ou a nova equipe. Pode ser que você tenha chegado agora e você já chegou com uma equipe de 5, 10, 15, 20 pessoas. Ou você vai precisar montar parte dessa equipe com contratações ou uma equipe totalmente nova, que é muito raro, mas pode acontecer. A montagem dessa equipe não é responsabilidade do RH. O RH ele pode contribuir, vai trazer ferramentas para que você selecione as melhores pessoas, mas é você, junto com a sua liderança direta, que precisa escolher de fato com quem você precisa trabalhar. Só que para montar essa equipe de sucesso, você precisa saber para que essa equipe vai trabalhar. Quais são os objetivos, quais são os resultados de curto prazo que a gente tem que entregar. Então, a seleção desses perfis comportamentais, técnicos, que é um assunto para a gente também aprofundar num outro vídeo, é uma responsabilidade para você entregar no curto prazo que pode te destacar bastante. Se esse vídeo fez sentido para você, se você está passando por esse momento na carreira, em primeira liderança, comenta aqui embaixo o que está sendo mais difícil de fazer nessa sua atual experiência como líder. Se você conhece alguém que acabou de ser promovido para gestor em alguma empresa, compartilha com ela também, porque pode ser muito útil. Se inscreve aqui no canal da Movidaria para aprender cada vez mais sobre liderança e gestão de pessoas no mundo corporativo.